Mister, I have a dog, this is a pencil, I go to school, she is my sister, Santa Claus is in water closet. Ok, essa referência aí que eu falei agora, eu acho que pouca gente vai acertar de onde eu tirei. De qualquer jeito, é uma ótima introdução para esse vídeo aqui. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e esse vídeo, com mais um outro vídeo que eu vou fazer até o final do ano, são vídeos que eu queria já fazer há muito tempo, que vão envolver apenas algumas reflexões e algumas histórias que eu vou contar pra vocês sobre determinados temas que vão ser importantes depois pra entender uma parte de outra temática que vai acontecer aqui no meu canal. Esse vídeo aqui, na verdade, eu já tinha comentado que eu ia fazê-lo no meu vídeo da Palestina, nos meus dois vídeos, eu não lembro agora em qual dos dois vídeos da Palestina eu comentei isso daí, mas sobre a minha relação com o idioma inglês. Como conseguir me virar para aprender um segundo idioma. Eu falo inglês, posso até dizer que de maneira fluente, mas não é um inglês correto. Eu não falo o inglês de quem estudou em escola de inglês, de quem fez cursos de inglês, ou de quem morou fora, ou coisas assim. Eu falo o inglês comunicável. Um inglês que dá pra bater um papo, dá pra trocar uma ideia, dá até pra contar piada, mas eu me sentiria desconfortável, por exemplo, pra dar uma palestra em inglês. Tá? Eu fiz apresentações em inglês já em alguns congressos internacionais que eu fui, mas essas apresentações eu praticamente estudei tudo que eu ia falar. Eu não falei nada de improviso exatamente porque eu morro de medo de falar tudo errado. Eu sei muito pouco de gramática em inglês, não sei usar o past perfect, o present perfect, eu simplesmente vou e falo. Então, como isso é uma realidade que incomoda muita gente e a necessidade que a gente tem de falar inglês, isso para qualquer tipo de emprego, para qualquer tipo de função, é que me motivou a falar um pouco disso, inclusive com o inglês do ponto de vista científico. Alguns canais que eu conheço, que são canais muito interessantes, que ficaram até mais conhecidos depois de darem dicas de inglês, eu vou colocar aqui embaixo, que é o da Julia Jolie, que muitos de vocês devem conhecer. Ela também começou a falar sobre a questão do inglês depois que ela viu que tinha muita gente precisando desse tipo de dica. E o canal do Rafa Channel, ele fala um inglês assim, invejável. Ele é o Pat Condell brasileiro pra mim, porque ele fala de uma maneira muito direta, assim, ele não gagueja, ele não erra nada. É muito legal os vídeos dele, se vocês quiserem ver, vou deixar aqui linkado aqui embaixo também. E ele também dá algumas dicas sobre inglês. E a minha relação com o inglês começou, óbvio, desde o colégio, né? A gente tinha aulas de inglês que a gente era obrigado a assistir, e eu sempre achei aquilo um saco, apesar de achar facinho, né? Essa parte aí que eu falei no começo do vídeo, né? She is my sister, I have a dog, etc. Isso daí é muito simples, eu não via grandes dificuldades. Só que isso não é falar inglês, vamos ser sinceros, isso é te dar algum tipo de conhecimento básico da língua. Mas o inglês, ele está inserido nas nossas vidas de muitas maneiras. Os Estados Unidos, né, e a Inglaterra são os grandes exportadores culturais que a gente tem. Então a maioria dos filmes que a gente vê são em língua inglesa, a maioria das músicas que a gente escuta ou que a gente ouve que são estrangeiras são em língua inglesa. Os videogames em geral são escritos em língua inglesa. Na verdade a maioria é escrita em japonês também, mas eles traduzem pro inglês e é esse que chega na gente, né? Hoje os caras estão fazendo videogame em português, estão até dublando e tal, mas enfim, isso daí são as coisas novas aí que eu nunca joguei. O inglês, ele está inserido na nossa cultura de maneira muito forte. Então ele não é uma língua tão complicada assim para as pessoas aprenderem, até porque a gente tem aula de inglês desde a escola, a gente tem estímulo para aprender inglês. Bom, agora que todo mundo usa a internet é muito mais fácil também. Eu vou ser sincero que a minha relação com o inglês sempre foi muito complicada. Na escola, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma professora de inglês, daquelas professoras bem bunda, que falava assim, tá, estuda aí, lê isso aí, e era só aquela decoreba básico de preencher lacuna, de completar a frase, e só isso daí, era uma coisa muito simples. Até que chegou um determinado momento que trocaram a professora por uma professora que fazia o serviço direito. E aí eu simplesmente tirei 0 em tudo, porque eu não entendia nada do que a professora estava falando, e aí cheguei pra professora e falei assim, professora, eu sou um excelente aluno nas outras matérias, nessa matéria aqui, eu tô tirando 0. E ela falou, porque você não sabe nada, é óbvio que você tá tirando 0, você não sabe porcaria nenhuma de inglês. E ela me deu uma lista de verbos irregulares, né, aqueles verbos que você não conjuga só colocando o ED no final, né, pra eu aprender e decorar. Eu decorei toda aquela lista, na raça, tanto que até hoje eu tenho isso guardado na cabeça. Mas eu decorei não porque eu achava importante, porque eu achava que eu tinha que aprender inglês, eu decorei aquela porcaria porque eu tinha que passar de ano, e aquela mulher, ela não ia deixar eu passar sem saber isso daí tudo. E depois eu fiquei grande amigo dela, agora é muito raro, mas eventualmente eu encontrava com ela até pouco tempo atrás, e ela é uma pessoa extraordinária. Hoje, claro que muitas pessoas que dão aula de inglês vão achar que esse método de ficar decorando verbo foi uma aberração, mas de qualquer jeito foi o que funcionou pra mim, porque eu sou bom em decoreba. Eu
tinha muita resistência para aprender inglês, porque eu detestava tudo que era relacionado ao inglês, tudo que era relacionado aos Estados Unidos. Eu tinha engolido um discurso anti-americano, e nessa época eu era efetivamente anti-americano, de que os Estados Unidos eram a raiz de todo o mal, eles eram a origem de tudo que tinha de ruim, que eles eram extremamente imperialistas e dominavam tudo, não sei o quê, e aí a gente tinha obrigação de falar a língua da matriz, né, porque nós éramos a filial dos Estados Unidos. Enfim, eu tinha esse pensamento que era extremamente anti-americano, mas porque quando você é adolescente, você é babaca mesmo. Então eu tinha o quê? 14 anos, 15 anos. Imagina, nessa época era uma coisa super inteligente. Eu brigava com os meus amigos e amigas que eram americanistas, digamos assim, né? Que eram aqueles que pagavam pau para os Estados Unidos, que já tinham ido pra Disney, ou que queriam ir pra Disney, ou que queriam morar lá, enfim, aquelas coisas. De qualquer jeito, esse meu pensamento anti-americanista, que durou alguns anos da minha adolescência, me retardou bastante, digamos assim, no meu processo de aprendizado com relação ao inglês. E eu falava, não tenho que aprender inglês de jeito nenhum, eu não sou obrigado a aprender essa língua de merda, eu não quero falar inglês. E mesmo quando eu entrei na faculdade, e alguns professores me davam artigos em inglês para ler, eu ficava revoltadíssimo. A minha vontade era ir na direção e falar, escuta, eu não tenho obrigação nenhuma de ler esta merda em inglês, porque eu não sou obrigado a saber inglês, não sei o quê, porque eu era um babaca. Depois é que eu fui perceber que não adianta você dar murro em ponta de faca. O inglês é a língua universal da ciência. E ela é uma língua universalizada também em outros tipos de comunicação. E é muito bom que seja o inglês. Eu demorei muito para perceber isso, mas é muito bom que seja o inglês. Porque, ia ser muito pior se fosse uma língua, por exemplo, não indo-europeia. Então, uma língua, sei lá, asiática, por exemplo, sei lá, o chinês, ou o japonês, ou o coreano, que são muito mais complicadas e mais difíceis porque são muito mais diferentes das línguas que a gente já está acostumado a falar. Ou poderia ser uma língua de origem, sei lá, semita, por exemplo, o hebraico ou o árabe. Olha como ia ser complicado se a gente tivesse que aprender essas línguas no lugar do inglês. Agora, tudo bem. Se fosse uma língua latina, de origem latina, um italiano, um espanhol, um francês, talvez fosse mais fácil pra gente. Mas isso mais ou menos também, porque o inglês, ele tem uma peculiaridade, e eu não vou nem falar aqui sobre a origem da língua inglesa, porque eu vou acabar falando besteira. Ele tem algumas peculiaridades que fazem com que ele seja uma língua mais fácil de aprender. Para começar, o inglês ele é uma língua desmontada. Então as construções de frases mais difíceis, as conjugações verbais mais completas, todas essas foram sendo perdidas. Se você for ver o inglês antigo, o inglês arcaico que era falado, eles tinham eu, tu, eles, nós, vós, eles tinham todos o tu e o vós, que hoje não existe mais. Você tinha diferenças de artigo. Então, por exemplo, o português tem o, a, os, as, para artigo definido. Indefinido, né, uma, uns, umas, né, que pra gente é muito fácil, mas pra qualquer gringo isso daí dá um tiro na cabeça pra aprender. E mesmo outras línguas saxãs, como o alemão, por exemplo, tem vários artigos, como o das, o der, o die, que são aplicadas cada uma numa situação e que pra quem tá aprendendo essas línguas geralmente tem uma dificuldade muito grande. O inglês substituiu todos os artigos definidos por the e todos os indefinidos por a. E quando tem uma vogal antes, você põe um N no meio. É só isso. O inglês perdeu todas essas variações e ele simplificou com o passar do tempo. As próprias conjugações verbais. Você tem o presente, o passado e o particípio, basicamente. O resto você coloca com partículas anteriores, então o futuro, ou mesmo o present perfect, o past perfect, que usa verbos auxiliares. De qualquer jeito, é muito simples do que se você for olhar, por exemplo, a tabela de verbos em português, que tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do pretérito, tem o subjuntivo, o imperativo. Então, ainda que a gente tivesse uma outra língua de origem latina, como o italiano ou o francês, por exemplo, que são línguas muito complicadas, são línguas cheias de regrinhas. Mais uma evidência de que a gente tem sorte do inglês ser a língua dominante é o fato de que mais ou menos 70% dos substantivos que hoje são utilizados na língua inglesa têm origem no francês. Teria que explicar aqui um monte de coisa. Teve uma época que o rei da Inglaterra foi um rei francês, aí teve a Guerra dos 100 Anos também, entre Inglaterra e França. Eu sei que foi durante esse histórico conturbado entre Inglaterra e França que o idioma inglês foi construído com influência no francês. Então tem muitas palavras no inglês que são de origem francesa. Isso significa o que para nós brasileiros falantes de uma língua latina? Isso significa que o inglês permite pra gente fazer o enrolation. Você não faz enrolation em alemão, você não faz enrolation em chinês, você não faz enrolation em árabe. Você só faz enrolation ou em línguas latinas, em que você chuta uma palavra em português e muda a terminação, o radical provavelmente pode ser o mesmo, ou em inglês.
E em inglês você consegue fazer enrolation. Então, por exemplo, você pode ver várias palavras em inglês como transporte, transformação, severidade, dificuldade, complicação. Você tem vários termos em inglês que o radical é exatamente igual em português, que é igual em francês também, né? Essa é a origem. Na verdade, para quem fala francês, as evidências são até maiores. Então, que nem você tem aquela música famosa lá, "On ne me quitte pas", em francês. Quitte é deixar, né? Não me deixe, né? E quit, em inglês, tem o mesmo sentido. Isso é mais uma palavra de origem francesa que foi absorvida pelo inglês, mas no caso em português não faz sentido porque é totalmente diferente. Então a gente tem, na verdade, que ficar feliz da língua ser a inglesa. Claro, poderia ser o português, mas o português, ele também é muito difícil para pessoas de outros idiomas aprenderem. O inglês, ele é uma língua mais simplificada, então no fim das contas você tira uma média e você consegue fazer com que todo mundo se comunique em inglês de alguma maneira. Bom, então eu demorei muito para perceber, para me preocupar em aprender inglês. O que me fez eu ter que mudar obrigatoriamente a minha cabeça foi quando eu comecei a trabalhar na parte científica, quando eu comecei a ter que escrever a minha monografia de conclusão de faculdade. Porque eu cheguei e pedi pro professor que ia me orientar alguns artigos para poder me inteirar do assunto. Ele me deu tudo em inglês e ele falou assim: "Você sabe ler inglês, né?" E eu, com vergonha de falar que não, né, falou assim: sei sim, sem problema. E eu fiquei desesperado, porque eu falei: gente, como é que eu vou ler um calhamaço desse inglês? Eu não sei ler nem a primeira página. E aí, o que eu fiz? Eu comecei primeiro a tentar procurar tradutores na internet. Você não tinha o Google Translate, por exemplo, naquela época. Você tinha alguns dicionários que você usava por CD, não era nem online, e alguns outros online que estavam começando a aparecer, mas era por palavra. Alguns programas muito específicos que você conseguia colocar o texto e ele traduzia o texto inteiro. Mas ficava uma tradução assim, porca era o bonito, perto do que ficava aquela tradução. Inclusive porque a página tinha que ser escaneada. Então, imagina, todas aquelas letrinhas que eram mais grudadinhas, o computador entendia de um jeito totalmente diferente, até pela qualidade dos scanners da época. Eu percebi que se eu tivesse que ficar lendo inglês, traduzindo da internet, eu nem tinha internet em casa, tinha que pedir para uma amiga minha, ia ser muito mais complicado. Eu não ia conseguir terminar de ler aquele calhamaço que o professor tinha me passado. Então eu falei, eu vou ter que me virar sozinho. E eu comecei a ler na raça. Pegava o artigo e lia. O que você entendeu? Nada. Na verdade, você não entendeu nada. Você entende 10% do que está ali. Lia de novo. Eu já estava entendendo mais uns 5%. Aí eu via que tinha algumas palavras que eram muito repetidas ali naquele texto. Eu pegava o dicionário, consultava o significado dessas palavras e anotava do lado. E aí, à medida que eu ia lendo, essas palavras já não eram mais um problema. Aí eu já conseguia entender 40% do texto. Beleza, ia dormir. Dia seguinte, no que eu lia outra vez o texto, aí eu já conseguia absorver mais uns 20%, não sei o quê, e chegou nos 70%, que pra mim já estava bom, porque era o que eu precisava. Senão também não ia avançar. Eu li aquele calhamaço de artigos em inglês, entendendo sempre uma porcentagem mais do que 50% do que estava escrito. E aí você tem figuras, você tem legendas, tem umas coisinhas que vão te ajudando. E sempre o outro artigo era mais fácil do que o primeiro, porque os temas eram parecidos, então as palavras usadas, principalmente as palavras técnicas, eram palavras iguais, muitas vezes repetidas, então eu conseguia aprender isso de uma maneira mais fluida. E aí eu só tinha tido a experiência de ler em inglês. Nunca tinha falado inglês com ninguém, nunca tinha tido que ouvir o inglês sem legenda, por exemplo, apesar de ter usado muito inglês, por exemplo, para traduzir jogo de videogame, porque eu queria saber o que eu tinha que fazer, especialmente joguinho de RPG. Queria traduzir música para saber o que os caras estavam cantando, depois eu me arrependi amargamente de ter feito isso. O que acontece? Uma vez eu precisei falar inglês. Foi uma situação emergencial, porque era um casal de gringos que precisavam de umas dicas para ir pro aeroporto, mas eles estavam meio birutas. Eles queriam ir pro zoológico antes de ir pro aeroporto, que, se você não conhece São Paulo, eles estão em pontos diametralmente opostos, né, da cidade. Então é uma loucura, né? Fazer isso no mesmo dia já para um paulistano ia ser uma loucura. Imagina para um gringo que não falava nada de português. E aí eu fui obrigado a falar inglês com eles, porque não havia outra alternativa. E eu era a única pessoa que estava presente naquele momento. Eu não tinha como chamar a ajuda de ninguém. Então eu tive que falar inglês, eu e um amigo meu que estávamos lá, que também falavam inglês tão bom quanto eu. Quando eles foram embora, parecia que eu tinha gasto 80% da minha energia vital, assim, porque eu estava extremamente cansado. Mas eu estava feliz, porque eu tinha conseguido falar inglês com eles. Eu acho que tem professores de inglês aí que vão querer me matar, mas eu ouvi isso de um professor de inglês. Que tem aqueles alunos de inglês que são listeners e aqueles que são speakers. Eu, obviamente, como eu falo pelos cotovelos o tempo inteiro, eu sou um natural speaker. E eu vejo que muita gente tem problema com o inglês porque elas não soltam a língua, elas não têm coragem de falar, porque elas têm vergonha de falar errado. Tem vergonha de fazer construções erradas em inglês, de que a pessoa vai rir da cara dela. E, gente, a verdade é a seguinte, isso é uma bobagem sem tamanho. E eu não tive que lutar muito para vencer isso, porque eu não tenho vergonha mesmo. Eu sou um sem vergonha mesmo, né? Isso foi o que me fez aprender o inglês falando. Ah, mas você falava tudo errado? Tudo errado.
absolutamente tudo errado. Até hoje eu continuo falando um monte de coisa errada. Aquele meu vídeo em que eu coloco a cerimônia em que eu ganhei o Short Awards, um monte de amigos meus e pessoas que eu conheço que falam inglês fluente vieram me falar: nossa, você falou um monte de coisa errada. E falei mesmo. Claro, me preocupa, não gostaria de falar errado. Mas me entenderam, me compreenderam, e pra mim isto é suficiente. Eu não tenho sonhos de falar inglês sem sotaque, de falar um inglês perfeito para poder escrever igual Shakespeare. Não, eu não tenho este intuito. Eu quero me comunicar em inglês e isso é o suficiente. Aí, por exemplo, primeiro congresso internacional que eu fui, foi no Rio de Janeiro. Tinha um monte de gringo lá, professores importantíssimos da área, que eu fui fazer? Fui falar com eles. Ah, mas você não fala inglês? Não. Vou falar e pronto, sabe? Na cara de pau. Ah, eles entenderam tudo errado. Eles entenderam o que eu falei. Falei tudo errado. E às vezes você consegue encontrar pessoas que são legais o suficiente, ou para te corrigirem, né? Porque parece que é uma antipatia, mas não é uma antipatia, é bom quando a pessoa te corrige, ou quando você fala com ela e você pergunta se você falou certo. Então eu fazia muito isso, não com os professores, mas mais com os alunos. Eu falava uma frase e perguntava: tá certo o que eu falei? Ele falou: não, você falou o contrário. Ah, beleza. E vai guardando, vai armazenando na cabeça dessa forma. Eu tive até uma situação muito engraçada, porque uma vez eu tava conversando com um americano estadunidense e eu precisava falar isopor, e eu não sabia como é que falava isopor em inglês. E eu soltei assim um isopor, assim, sabe? Mas assim, com a boca cheia. E o cara ficou me olhando assim, tipo... E depois eu fui perceber que não existe um termo para isopor em inglês, né? Eles usam a própria composição do negócio, é poliuretano, poliestireno, acho, poliestileno, não lembro agora. Só que eu me comuniquei. Deu errado. Claro, eventualmente deu errado, né? Paguei um miquinho lá, mas... Eu simplesmente não me importei com isso. Então eu nunca fiz escola de inglês. O inglês que eu fiz na escola é diferente. E eu aprendi a falar inglês dessa forma. Eu sei que a maioria dos alunos de inglês do Brasil tem dificuldade na fala. Eu não tive esse problema de timidez, de vergonha. Mas se eu posso dar uma dica pra vocês, isto funciona. Percam a vergonha. Não importa que você esteja falando errado. O que importa é que você esteja falando. O que importa é que a pessoa esteja te entendendo. E você vai aprendendo com aquelas coisinhas que eles vão falando, que eles vão te corrigindo, tá? Você escuta como é que eles falam determinada coisa e aí você copia. São essas regras básicas. Se você não tem como conviver muito com pessoas que falam inglês, não tem problema, porque hoje que você tem acesso à internet, é muito mais simples do que foi comigo, por exemplo. Porque você pode encontrar pessoas que falam inglês na internet e sugerir bate-papo, sugerir conversa. Você pode entrar em fóruns de discussão de pessoas que só falam inglês. Você tem inclusive alguns cursos de inglês online que é exatamente para facilitar o contato entre brasileiros e pessoas lá de fora. Inclusive um que eu achei muito bonitinho, que eles fizeram com idosos e que moram em asilos lá nos Estados Unidos. Eles punham em conexão com alunos que aprendiam inglês aqui do Brasil. Eu achei isso daí uma iniciativa muito interessante, muito legal. E no fim das contas, hoje não tem mais desculpa, porque mesmo que você não viva numa cidade turística onde você encontre gringos com muita facilidade, você tem a internet que te possibilita encontrar gringo em tudo quanto é lugar. Além do fato de ter as músicas em inglês, os filmes em inglês, né, os videogames em inglês em que você pode ir treinando tudo isso. Pra mim, a grande dificuldade são os dois skills que faltam, que é escutar e escrever. Escutar não é o maior problema de muitas pessoas que eu conheço que são fluentes em inglês e não falam uma palavra em inglês, por causa dessa trava mental, dessa vergonha que elas têm e que eu não tenho. Mas comigo é o contrário, eu tenho muita dificuldade de entender inglês. E eu sempre peço para as pessoas ficarem repetindo, sabe? What? Repeat please. Sabe, eu sempre tenho que ficar pedindo porque eu sou uma porcaria para entender. Às vezes até em português eu tenho dificuldade de entender o que as pessoas falam. Então, imagina em outra língua. Por exemplo, stand-up comedy em inglês, esquece. Nem me passa isso daí porque eu não vou entender lufas do que estão falando. Documentários inteiros que eu vi em inglês, sem legenda, fiquei super feliz comigo mesmo, que eu falei, puxa, eu entendi boa parte do documentário, olha como eu sou legal, olha como o meu inglês ouvido tá melhorando. Então aí tem o Luke Anderson, por exemplo, que ele também faz legenda de vários documentários, tá? Não sei o que, eu vou deixar o link dele aqui também embaixo. Ele coloca legenda em português, vários documentários em inglês. Eu reassisti esses documentários, todos que eu já tinha assistido sem legenda, e quando eu vi com legenda, eu percebi que eu tinha entendido um monte de coisa errada. Agora, claro, quando eu passei 2 meses lá nos Estados Unidos, as minhas últimas semanas, eu tava entendendo muito bem, porque isso é prática. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui perdendo isso, porque eu não tava mais ouvindo inglês com aquela frequência que eu ouvia lá fora. Não tem jeito. E aí, o último skill foi escrever em inglês. Quando eu tive que escrever o meu primeiro artigo em inglês. E ele ficou uma merda, uma coisa terrível. E eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito desesperado na época, porque eu tinha feito o meu melhor e ainda assim ele ficou muito ruim. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar artigos similares ao meu, para que a construção da frase ficasse parecida, para que o texto não ficasse tão truncado, para que eu não falasse tanta coisa errada. E depois, claro, passei pela revisão de uma série de amigos, né, até chegar na revisão dos professores e aí depois para publicação, em que houve mais algumas correções. Mas sabe, foram vários filtros. Os artigos que eu fiz depois
foi muito mais fácil, a coisa foi ficando muito mais fluida, foi ficando muito mais simples, mas óbvio, sempre vai precisar de correção. Mas isso, todo mundo sempre vai precisar de correção. Até texto em português você precisa que alguém corrija porque você comete errinhos que você não percebe. Eu vejo, às vezes, no meio científico, algumas pessoas reclamando que um monte de pessoas lá fora conseguem, com uma idade muito menor, atingir níveis muito mais excelentes de ciência do que aqui no Brasil. E eu sempre comento com essas pessoas, eu falei assim, não se esqueça que eles nasceram falando a língua certa. As pessoas que nasceram em países anglófonos têm uma facilidade, porque o inglês é a língua que hoje em dia é utilizada para fazer ciência. Você tem publicações científicas nessas línguas que são menos relevantes para a ciência, só que elas são lidas localmente. Então você tem um monte de artigo em chinês, você tem um monte de artigo em espanhol, você tem um monte de artigo em russo, você tem um monte de artigo em alemão. Eu não consigo ler metade deles. Eu preciso depender de tradutores, eu preciso esperar que alguém faça uma tradução para o inglês. Então, quer dizer, por isso mesmo que a ciência toda tem funcionado com a publicação em inglês. O mundo é injusto. Não tenho o que falar, o mundo é injusto. Se você já nasceu falando inglês, você vai ter acesso, inclusive quando você for muito mais jovem. Por exemplo, se eu tivesse tido acesso aos artigos da minha área profissional, e eu sempre me interessei por isso, eu sempre gostei de biologia e de paleonto quando eu era criança, e eu soubesse ler inglês, eu com certeza hoje já estaria absurdamente mais avançado na minha carreira. E seria talvez um daqueles meninos prodígio que eles falam lá nos Estados Unidos, que desde criança já começam a ler e tal, não sei o quê. Porque é aquela coisa, é a meritocracia, mas as pessoas não começam iguais. As pessoas não começam do zero. Tem gente que começa já falando inglês e essas pessoas já têm uma vantagem natural. E não só falando inglês, começam falando inglês e já estão nos polos mais avançados de produção científica, já moram na mesma cidade dos maiores cientistas da área. Então eles têm essa vantagem. Hoje a realidade é muito diferente para as pessoas, porque hoje você tem a internet que te dá pelo menos o acesso aos artigos, que é uma coisa que eu já não tinha na minha época, era muito difícil. E agora você tem muito mais facilidade para aprender inglês. E inclusive até para traduzir, se você quiser, cola tudo no Google Tradutor lá, vai ficar tudo uma macarronice, mas pelo menos você consegue pescar o básico da ideia. Então hoje as oportunidades são muito maiores, hoje você tem muito mais chance de transformar um brasileiro, por exemplo, em um prodígio da ciência. O meu conselho para qualquer pessoa aí, e para qualquer área que queira seguir, o meu lado é mais científico, mas para qualquer pessoa que queira seguir uma área que você precise falar inglês, não fique com essa teimosia babaca que eu fiquei. Aprenda. Depois do inglês, você aprende outras línguas. Aprender línguas é sempre bom, é sempre positivo, tira a teia de aranha da cabeça. É ótimo. Eu descobri depois disso que eu gosto muito de aprender línguas. E se por um acaso você tiver vergonha de falar, arrume um jeito de perder essa vergonha. Sei lá, toma um copo de vinho antes, sabe? Não se reprima, como diriam os menudos. Siga falando inglês, porque é a melhor maneira que você tem. Você tem escolas de inglês que são especializadas nisso, mas você não precisa necessariamente gastar dinheiro com isso. Eu vou deixar aqui embaixo também um vídeo do Yuri explicando a parte da comunicação científica, e ele também fala por que o inglês é uma língua importante, por que você tem que ler inglês. E eu aprendi do jeito mais difícil. Eu aprendi dando murro em ponta de faca, mudando o meu pensamento idiota que eu tinha antes, e aprender que o mundo não é do jeito que eu, na minha infantilidade, queria que fosse. Não sei se esse vídeo vai ser de muito auxílio pra vocês, vocês vão gostar do que eu falei. Gravando aí um adendinho só pra finalizar, tá? Eu continuo não gostando da língua inglesa, tá? Eu continuo achando a língua inglesa muito chata, mas eu aprendi a lidar com ela, tá? Então você não precisa aprender nem a gostar de inglês pra você aprender a falar. Outra coisa, mesmo tendo toda essa dificuldade em ouvir e em escrever em inglês, eu consegui fazer no exame do TOEFL no ano passado um total de 92 pontos, acho que eu não vou conseguir ver daqui, mas 92 pontos de 120. O TOEFL, para quem não sabe, é uma prova de proficiência em inglês que você faz, que é reconhecida internacionalmente, tem um monte de regrinhas chatas para você fazer, ela vale 2 anos, tá? Então a minha ainda tem 1 ano de validade. E essa quantidade de pontos que eu consegui é suficiente para qualquer programa de intercâmbio que eu já tenha ouvido falar. Eu não sei se tem alguns que cobram níveis mais altos ou que não aceitam o TOEFL, mas que eu saiba, isso já é o suficiente. E também quis dizer que ser autodidata como eu fui, não é desmerecendo as escolas de inglês, tá? Para ninguém pensar aqui que eu acho que ninguém tem que fazer escola de inglês. Só que tem gente que não tem condições, às vezes, ou tempo, ou dinheiro para fazer uma escola de inglês, e provar que mesmo assim não é impossível. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham tido paciência de assistir até o final desse vídeo. Valeu aí, até a próxima e falou! Mister, I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water Claus.